inteligência jurídica para questões que impactam seus negócios. Vamos começando aqui mais um episódio do podcast do Machado Meyer na série Transição Energética Especial COP30. Eu sou Pedro Jardim, sócio da área empresarial do Machado Meyer. Estou aqui também com a minha sócia Lilian Yoshikawa e temos hoje a presença ilustre do Sr. Tadeu Carneiro, CEO global da Boston Metal, que não só tem uma trajetória e uma carreira impressionante, mas está agora à frente de um dos projetos mais interessantes e bem comentados do mercado, que tem tudo a ver com a temática aqui do nosso podcast. Então, Tadeu, um prazer enorme e uma honra estar aqui com a sua presença e, por favor, fique à vontade para se apresentar aqui para os nossos ouvintes, para falar um pouco sobre você, sobre a Boston, a história da Boston, que é muito interessante, o propósito da Boston Metal. Então, por favor, fique à vontade, a palavra é sua. Muito obrigado, Pedro. Muito obrigado, Lilian. Prazer enorme estar aqui com vocês. Obrigado pelo convite. É sempre muito bom os reencontrar e falar desse tema tão importante que é o que a Boston Metal tem feito, né? Eu sou um veterano da área de metais. A minha carreira toda foi ligada ao elemento 41 da tabela periódica, né? O nióbio. Eu trabalho com nióbio desde que me formei na faculdade, não preciso dizer quantas décadas atrás, né? Eu tenho 185 anos já de idade, embora eu pareça só 95. Sou um metalurgista veterano da área de metais que trabalhou com nióbio a carreira inteira. Terminei meu ciclo do nióbio, né, com a CBMM em dezembro de 2016 e achei que estava indo para a praia quando eu fui convidado para me juntar à Boston Metal. Isso foi logo no início de 2017. Era um grupo de 5 pessoas. Hoje nós somos 400, né? Hoje nós temos mais de 200 colegas trabalhando no Brasil e quase 200 em Woburn, Massachusetts, né, próximo de Boston. Foi uma jornada de 8 anos de muito sucesso e que agora está culminando com o início da primeira planta industrial usando a tecnologia que nós desenvolvemos no Brasil, né, em Coronel Xavier Chaves, em Minas Gerais, próximo a Tiradentes, São João del Rei, e estamos muito felizes. É um momento histórico para a companhia começar a produção industrial usando uma tecnologia disruptiva. Essa tecnologia, que é uma tecnologia que usa eletricidade para fabricar metais, né? Ela usa uma eletrólise de óxidos fundidos. E o que significa isso é você, numa célula eletrolítica, passar eletricidade através de uma sopa de óxidos e extrair dessa sopa de óxidos aqueles metais que que você quer retirar. Nós estamos aplicando a tecnologia em 2 frentes. Uma frente que retira metais críticos de baixo volume e alto valor, e uma frente que irá descarbonizar a produção de aço, né? Os dois focos não são distração um para o outro, eles são muito ligados. Tudo que você desenvolve para um é usado para o outro. Existem muito poucas diferenças entre o que é necessário de equipamento para fazer um ou outro, né? Então, nós estamos mais avançados com a parte de extração de materiais críticos de rejeitos minerários, que é algo muito importante, muito válido, e nós estamos também avançados, devemos ficar comerciais um pouco mais para frente, para decarbonização de aço, para fabricação de aço sem o uso de carvão, né, sem o uso de coque.
Então, é um projeto disruptivo, é um projeto que vai ajudar muito o objetivo de eliminar a emissão de CO2 dessas áreas industriais importantes, né, representadas pela produção de metais, e é muito bacana ver como a tecnologia avançou e já começou a ser aplicada agora aqui em Minas Gerais. Então, pela primeira vez, a tecnologia vai ser utilizada industrialmente aqui no Brasil. Isso, para mim, tem um aspecto de importância muito grande também, né? Então, nós estamos vivendo um momento muito feliz na companhia, né? A tecnologia em si, ela nasceu no MIT, tá? Em Boston. A fabricação de metais usando eletricidade não é uma coisa nova, é algo que, se você for nos alfarrábios, ela remonta os escritos do Faraday de 1800, né? E depois veio a ser usada para a fabricação de alumínio. Então, alumínio é fabricado em células eletrolíticas. Então, a eletrólise pode ser usada para a fabricação de metal. Já há 100 anos que se fabrica alumínio com uma tecnologia da eletrólise, mas a nossa é bem diferente da do alumínio, é só o fato de ser eletrólise também, né? O alumínio trabalha com uma temperatura muito menor, muito mais baixa, é muito mais leve, tem uma série de complicações. Os anodos são de carbono, participam da reação, portanto, tem uma pegada de carbono muito grande. O eletrólito da célula é um sal bastante corrosivo, à base de flúor. Então é totalmente diferente. No nosso caso, ah, se parece muito mais com um processo convencional, em que você tem um metal separado por uma escória, né, e dentro da célula eletrolítica. E essa escória, no final, é o eletrólito, né? Você passa eletricidade, essa eletricidade faz duas coisas. Ela esquenta tudo que está ali dentro da célula, por efeito ôhmico, e você, então, tem que fazer os cálculos devidos para que esse balanço térmico faça com que tudo fica líquido, mas, obviamente, seja contido pelos refratários, né, das paredes da célula. E o elétron, a eletricidade, também faz uma segunda coisa. Ela quebra a ligação do óxido que for o menos estável naquela sopa de óxido. Então, na natureza existe uma ordem natural de estabilidade de óxido. Por exemplo, o óxido de alumínio é muito mais estável do que o óxido de tântalo, por exemplo, né? Assim como o óxido de silício, muito mais estável do que o óxido de ferro. Então, quando você passa eletricidade numa sopa de óxidos como essa, você acaba quebrando a ligação do óxido menos estável. O metal está tudo líquido. Nós estamos trabalhando a temperaturas acima de 1.600 graus centígrados. O metal, na forma líquida, vai para o fundo da célula por gravidade e você emite oxigênio. Então, não existe carbono envolvido, né? Então, é disruptivo porque elimina completamente o carvão como agente redutor na fabricação de metais. E a outra coisa muito importante do processo, que vai fazer o processo revolucionar a mineração e o processamento mineral desses metais críticos, que estão sendo tão falados hoje em dia, ele trabalha com concentrações baixas. Você não precisa, para conseguir o seu metal, ter concentrados de alto teor. O que significa isso? Com a mesma quantidade de minério, você consegue extrair 2 ou 3 vezes mais metal do que quando você compara com os processos convencionais que são usados hoje, né? E por que isso, né? Quando você tem no minério o óxido que você tem interesse, sei lá, 1% no minério, a primeira coisa que faz é chegar em um concentrado que tenha 40, 50, 55% do óxido.
Nesse processo de 1 para 50, você perde metade dos átomos, por diferentes motivos. Você tem que moer, forma uma lama que depois você não recupera, ou existem minerais encapsulando aquele que você quer. Então, tem uma série de motivos que faz com que os processos convencionais sejam de recuperação muito mais baixos. No caso do nosso processo, você consegue trabalhar com matéria-prima que tenha 4, 5, 6, 7% do óxido que você quer. Então, você pega o mesmo minério e você foca em ter um pré-concentrado que recupere mais daquele óxido, ao invés de chegar em um concentrado que tenha um teor maior do que daquele óxido. E esse pré-concentrado, ele é a matéria-prima para o nosso processo. Então, com a mesma quantidade minerada, você consegue 2 ou 3 vezes mais, dependendo do metal que você está falando ou das condições, 2 ou 3 vezes mais metal com um custo igual ou menor e com um capex muito menor. Então, é por isso que a gente fica muito à vontade de dizer que o processo revolucionará a mineração e o processamento mineral. Então, mesmo vindo de recursos minerários que são hoje não são economicamente viáveis. Mas, além disso, você tem um legado de rejeitos minerários que podem ser usados como matéria-prima no processo. E aí nós estamos começando por aí, né? Nós estamos começando aqui na fábrica em Minas Gerais com escórias que vêm da produção de estanho. Em geral, numa mina de estanho, você faz concentrado de cassiterita e depois você faz o smelting, a retirada do estanho, né? E você sobra com uma escória que tem outros minerais de valor, outros óxidos que têm valor. Essas escórias que hoje estão sentadas por aí como um passivo nos balanços das companhias, elas viram uma matéria-prima de valor para o nosso processo. Então, é por aí que nós estamos começando, né? Então, existe circularidade. Então, hoje, para você começar uma mina nova, leva 10, 15 anos. Então, começar com aquilo que já está sentado ali, rejeito, né, o legado, não é nada mais uma dor de cabeça, faz uma diferença grande, né? E, além disso, a pegada de carbono do metal fabricado dessa maneira é 1/10 daquela que é fabricada por processos convencionais. Então, você tem aí uma dupla vantagem em utilizar esse processo que nós estamos desenvolvendo e que virou agora industrial e comercial. Não, muitíssimo interessante, Tadeu. Então, no primeiro momento, vocês, né, começam as operações usando os rejeitos como matéria-prima, que, como você mencionou, é algo muito interessante também, porque a gente vem, ao longo dos últimos anos, vendo e ouvindo muito sobre rejeitos e os rejeitos como um passivo para as mineradoras, algo que, enfim, traz diversas dificuldades e ônus aí nas operações, mas se eu entendi bem, esse processo, essa tecnologia da Boston pode ser empregada também para novas minas dentro do processo produtivo padrão também, é algo que seria viável de se implementar e como você enxerga que isso pode mudar ou afetar a indústria futuramente? Eu tenho uma convicção forte de que a geopolítica da fabricação de metais e de aço vai mudar completamente. Na medida em que você precisa eliminar o coque, né, você precisa eliminar a emissão de CO2, você não vai mais onde existe mina de carvão. Você vai onde tem eletricidade disponível, energia disponível, né? Isso acontecerá. E ao invés de você vender um concentrado ou vender um minério, você acaba trazendo a tecnologia para a mina, se tiver eletricidade na mina, e você vende um produto acabado, um metal
que tem maior valor agregado e que especialmente aqueles países que querem incrementar o valor agregado do produto, ao invés de simplesmente fornecer minério concentrado, vão poder se aproveitar, né, desde que exista eletricidade. Os metais críticos, isso está sendo já implementado e já está em andamento, né? Aqui com a nossa primeira fábrica aqui de Minas Gerais. Então, vamos crescer isso muito rapidamente. Nós temos um menu de oportunidades, que é quase 200 oportunidades. Nós precisamos escolher 10 com a maior probabilidade de sucesso para implementar nos próximos 5 anos. E isso já trará um crescimento considerável para a companhia. E nesse período, nós terminaremos o que é necessário de escalar a tecnologia para que ela vire comercial para o aço. E isso, então, é a estrela guia da companhia, né? É chegar na fabricação do aço. Mas é muito interessante porque você tem um outro negócio que gera recursos para continuar desenvolvendo o que é necessário e fazer a escalagem para o aço, que é muito lucrativo, né? Que é o negócio do material crítico. No caso do aço, a grande vantagem da tecnologia é que você pode usar qualquer minério. Você não precisa usar minério rico. Esses processos de redução direta que precisam, que ocorrem no estado sólido, e muita gente fala de hidrogênio. Agora está ficando claro quão complicado é esse hidrogênio, já existe, né, uma desaceleração desse entusiasmo, né, pelo menos para o aço, né? Você precisa de minérios que sejam muito ricos. No caso da nossa tecnologia, não. E o motivo é muito simples. Um minério de ferro que é mais pobre, as impurezas que estão lá, que o fazem mais pobre, alumina, sílica, cálcia, magnésia, essas impurezas, esses óxidos de alumínio, de silício, de cálcio, de magnésio, eles são parte do eletrólito na célula. Eles são parte daquela sopa de óxidos que são mais estáveis. Então, você usar um minério mais pobre não faz diferença alguma no processo. Você só está adicionando mais eletrólito e na hora que você tiver uma quantidade de eletrólito que precisa ser reduzida, você retira da célula um pouco desse eletrólito. Isso faz uma diferença muito grande, que faz o processo ser mais competitivo. E é um processo que usa a redução direta do óxido para o metal, né, sem precisar em etapas intermediárias. Por exemplo, quem fala em fabricar aço com hidrogênio por redução direta, né? O processo de redução direta ele já existe há 50 anos, usando o gás natural. Ele nunca decolou como o processo de fabricar as 2 bilhões de toneladas ano de aço que são necessárias. Por um motivo simples: você precisa ter minério rico para fazer isso. Então, se substituir o CO2 com o hidrogênio, vão ter problemas tecnológicos maiores ainda, né? E não resolve. Mas, vamos dizer, para você fazer com que fosse, então, um aço verde com hidrogênio, o hidrogênio tem que vir de eletrólise de água. Então, uma maneira mais simples de ver como o nosso processo é muito mais competitivo, muito mais eficiente, ao invés de usar a sua eletricidade para fabricar hidrogênio e depois reduzir o minério para aço usando minério rico, você pega a mesma eletricidade e vai direto do minério de ferro para o aço, né, no estado líquido, que é o que você precisa ter quando você fabrica metais, né? O pátio de carvão, o forno de coque, o alto forno, tudo que precisa ser feito com o minério de ferro, sinterização, pelletização, os carros torpedo, o forno LD, o forno BOF, tudo isso vai embora, né? Você não precisa mais disso. Você precisa de uma bateria de células que você traz o minério de ferro e consegue o seu metal líquido direto, né, diretamente, que depois vai para uma metalurgia de panela e para um engotamento contínuo e para os laminadores, como é feito hoje. Agora, é mais impactante ainda, porque se você tiver, como eu disse, eletricidade na mina, ao invés de você transportar minério de ferro,
você transporta um metal, sem que você precise ser um fabricante de produtos de aço. Você pode ter um metal muito puro que depois será refundido em algum outro lugar, né? Então isso, a tecnologia é muito potente, vai transformar a indústria do metal de mais de uma maneira, né? E a gente está muito, muito animado, especialmente nesse momento em que a gente está começando a primeira planta industrial. Tadeu, a gente pode, então, dessa aula que você deu aqui para a gente, entender que, no final, esse processo, como você mesmo colocou, não só, né, para o aço, nesse exemplo que você deu, mas para outros, né, minérios tão essenciais quanto na transição energética, que ele também pode viabilizar uma cadeia que já há muito tempo precisa, digamos assim, de um certo dinamismo, que é justamente a cadeia desses minérios que a gente vê que, às vezes, que é o que você falou, não tem um alto valor agregado, e que pode, de certa forma, prorrogar também a vida útil de todo o processo com um baixo custo, vamos dizer assim, né, no long run, dado que você não precisa nem só construir todas essas infraestruturas que você mencionou, mas até o custo de manutenção de tudo isso, né, e a área e a pegada diminuída, né, isso. A gente pode entender como você vê essa tecnologia no long run com os médios, né, players aqui, principalmente no papel do Brasil, em que a gente tem grandes problemas de recursos para essas empresas que não têm todo esse capital para se desenvolver. É exatamente isso, né? A tecnologia permite que você, com um capital muito mais reduzido, consiga fabricar metais importantes muito mais rápido e de uma maneira muito eficiente, né? Vamos lá, deixa eu te dar um exemplo claro, né? Específico. Você pega o tântalo, por exemplo, né? Tântalo, 40% do tântalo do mundo, ele é proveniente de áreas de conflito. É do Congo, com a guerra com a Ruanda, aquela história toda. Existe toda uma estrutura na indústria para controlar a origem de onde o tântalo vem e tal. A indústria precisa demais da existência de uma nova fonte que não seja de uma área de conflito, que não envolva, que seja estável, né? A nossa tecnologia, usando escórias que estão sentadas por aí, contendo tântalo, como são essas escórias da produção do estanho, vai trazer essa quantidade de tântalo necessária e estável que o mercado precisa, né? Existe uma falta de tântalo que hoje já está acontecendo e que vai ser aumentada, essa deficiência de tântalo que vem aí para o futuro, ela é muito grave, que todo mundo hoje em dia adora falar de data centers, quantos data centers. Pô, sem tântalo, esquece, não tem. Você precisa de capacidores eletrolíticos que usam tântalo para ter esses data centers. Se não tiver tântalo, não tem data center, né? Não adianta só querer e achar bonito, né? Aliás, como todo o resto, né? Como todo o resto desses metais críticos, não é só o tântalo, é cobalto, níquel, tungstênio, vanádio, nióbio, cromo, manganês, todos esses metais que são críticos e que a gente vai ter falta logo, logo, porque para você criar uma nova mina leva 15 anos, né? E a demanda para aquilo que as sociedades estão exigindo hoje tem aumentado bastante e não existe resposta. Então, a nossa tecnologia traz eficiência, né? E traz a recuperação. Toda vez que você fala em mineração, a primeira coisa é quanto você recupera do minério que você vai extrair. É a palavra-chave, é recuperação. Então, hoje em dia, você tem operações de fabricação de tântalo que tem recuperação de 30%, né? Nosso processo consegue elevar isso para 80%, 90%. Você fazer isso com um capital menor, com uma eficiência maior, faz uma diferença enorme. Esse potencial faz com que a gente tenha a convicção de que haverá uma aceitação muito grande da tecnologia e uma revolução na maneira como as coisas estão sendo feitas para alguns desses metais.
você mencionou, né, que a tecnologia de vocês estão aplicando agora, né, nesse início, né, no estanho e aço, mas como você mencionou, me corrija se eu estiver errada, o processo ele é aplicável para todos esses metais que você colocou, e até porque entendo que vocês testaram até para ver os benefícios, né, de linha do tempo, de quais teriam maior valor agregado, né? Como que estão os planos de vocês aí? Conta um pouquinho para a gente, né, em termos aqui de crescimento e aqui desafios de Brasil. Nós temos o plano de ter duas dessas fábricas dessas que têm capacidade de 10 mil toneladas por ano de produto, né, por ano, né? E são metais que têm valor alto, né, elevado. Tem metais que hoje em dia no mercado eles vai de 30, 40 mil dólares por tonelada até 200 mil dólares por tonelada. Então, é um valor elevado, volumes menores, e essa é uma grande vantagem da tecnologia também, que a tecnologia é modular. Se precisa de mais metal, você coloca mais células. Então, nosso plano é de construir 10 dessas plantas que nós estamos construindo aqui no Brasil. A planta do Brasil vai chegar a uma capacidade de 13 mil toneladas no ano que vem, e nós, então, já vamos começar a construção no ano que vem de mais duas, e assim por diante. Em 5 anos, a gente deve ter mais 10 no mundo todo, né? Tem uma série delas que já estão em andamento, né? Esses metais que eu mencionei são os metais que são os metais-alvo, né? Eles, em geral, são encontrados na forma de óxido, e é o que a nossa tecnologia precisa, é a eletrólise de óxidos fundidos. Então, a gente deve crescer a companhia de 200, 300 milhões de dólares de receita no início para 1,6, 1,7 bi em 5 anos. Esse é o plano. E, de novo, como eu havia dito antes, é um plano de alta probabilidade de sucesso, porque nós temos um menu de 200 possibilidades, a gente precisa escolher 10. Esse entendimento de que a mineração é necessária e ela precisa ser feita direito, e os metais críticos são muito importantes, passou a ter esse entendimento. A sociedade hoje entende muito melhor isso, né? Mineração é uma coisa que tem uma reputação ruim, né? Quando você fala mineração, a primeira coisa de quem não conhece é um buraco no meio do nada, onde o pessoal tira o valor, sai correndo e larga o buraco, né? Então, e suja para burro para fazer isso, né, no processo. Não é assim, né? Mineração, primeiro, não é assim, né? Segundo, que é super necessário, né? Tudo que você olha ou vem da agricultura ou vem da mineração. Então, é necessário que exista mineração e que seja feito com eficiência. Nosso processo traz essa eficiência, essa recuperação, para que a gente consiga fazer de uma maneira mais limpa, mais correta, né? Mais produtiva e mais lucrativa. Acho que isso é uma demanda, da sociedade, e a gente, acho que, poderá contribuir com isso. Não sei se você tem algum comentário, palavra final que você gostaria de dizer. Acho que a gente teve uma conversa ótima aqui. Fica à vontade se quiser trazer alguma mensagem final aqui para pro nosso público. Não, sem dúvida, eu gostaria, assim, essa jornada de 8 anos aqui, e não me mostrou, o que me fez mais feliz foi ter a experiência de como foi possível atrair e reter talento. Acho que talento, acho que hoje todo mundo entende isso, né? Talento é o gargalo para qualquer coisa. Quanto mais talento você tem, mais você consegue fazer. E para fazer essas coisas que são necessárias é preciso talento. Nós conseguimos atrair uma quantidade incrível de talento. É muito, muito bacana ver os profissionais que hoje estão conosco, trabalhando, resolvendo e fazendo essas células eletrolíticas industriais super sofisticadas, com controles super sofisticados. Isso é muito bacana de ver está acontecendo, né? E que a gente pôde implementar a primeira planta em escala industrial no Brasil. Eu fico muito agradecido pela oportunidade de dividir isso com vocês, né? Conheço o Machado Meyer já há bastante tempo, tenho amigos aí, né? Sócios seus, e é um prazer ter tido essa chance aqui de
de conversar com vocês. Tadeu, a gente que agradece. Pela aula, né? Não, E sim, pela sim. E motivação, também, né? também pela aula. Parabéns a você pessoalmente pela condução aí desse projeto tão interessante, tão importante. E muito obrigado novamente pelo tempo aqui de estar conosco, de compartilhar todo esse conhecimento com a gente e com o pessoal que está aqui nos ouvindo. Muitíssimo obrigado. Eu que agradeço. Abraço forte a todos.